Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar com os irmãos, compartilhando a palavra. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 9, versos de 1 a 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a palavra é tua, Pai, o Espírito é teu e nós também somos teus, Pai. Te pedimos, Pai, te imploramos, suplicamos que mais uma vez o Senhor venha a abrir nosso entendimento, vivificar nosso espírito, ganhar mais e mais as nossas almas, Pai, produzir santificação e edificação no meio do teu povo, para a tua glória e para o bem das nossas almas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos os discípulos de Jesus apresentando uma questão interessante para Jesus, né? Vamos ler novamente, por favor, o verso 2. 9, 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos, de alguma maneira, ao apresentar esta questão para Jesus, fazer essa pergunta, trazer esse assunto à tona, né, eles estavam indicando que havia da parte deles um entendimento que aquela enfermidade, que aquele problema, aquela situação em que esse homem vivia, que era uma situação, segundo o texto, de deficiência visual, ela seria uma consequência de pecado. Eles apenas não saberiam se seria um pecado da parte daquele homem, ou se seria um pecado de seus antepassados e que tivesse sido passado de alguma maneira para ele, né? Se essa condição em que ele vivia era uma consequência de um pecado seu, ou de um pecado anterior, né? De certa maneira, eles não sabiam disso, mas de certa maneira eles tinham razão, porque foi através de um homem que o pecado entrou no mundo, né? E juntamente com o pecado, toda a morte, toda a sorte de enfermidades, dificuldades que nós vivemos, né? Então, de certa maneira, eles tinham razão que o nosso pai carnal inicial, Adão, ele nos diz em Romanos 5,12, né, que por um homem entrou, né? Porém, meus irmãos, eles não estavam pensando nisso. Entendo que eles não tinham essa compreensão de pecado original, de transmissão de natureza pecaminosa. Eles estavam se referindo realmente à condição física deste homem ser uma consequência de algo que ele havia feito ou que seus pais. Como esse homem ele era um cego de nascença, dificilmente seria algo que ele teria feito. Então, no fundo, o que talvez eles tivessem em mente, no texto de Êxodo 20, verso 5, vamos ler lá rapidamente. Talvez eles tivessem isso em mente, não dá para afirmar, mas olhem lá. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Pode ser que eles estivessem interpretando esta enfermidade como uma visitação de Deus nessa pessoa a partir de alguma iniquidade que houvesse sido feita anteriormente. Existem alguns teólogos, né, que chamam, né, essa doutrina de maldição hereditária. Nós não costumamos usar esse termo, né? Não faz parte da maneira como nós vemos, né? Mas muitas pessoas associam inclusive este texto a isso.
se de alguma maneira aquilo que ele estava sofrendo, experimentando em seu corpo, fosse causa de alguma maldição, algo que um antepassado seu tivesse feito, ou vivenciado, ou deixado de fazer, não é? E no caso específico desse homem se manifestou na forma de uma cegueira, né? Mas, meus irmãos, existem diversos tipos de deficiência, né? E tanto deficiências físicas como deficiências morais, deficiências de vícios, né? Pela mentalidade desses homens, então talvez essa seria a explicação para a maioria, grande parte das mazelas que as pessoas experimentam, não é? E o que nos leva a fazer o seguinte levantamento, né? Como é que uma pessoa ela se torna o que ela é? O que faz com que uma pessoa seja do jeito que ela é? Por que o Gilberto Franzói é desse jeito? Um queridão, amado da gente, né? É por causa de Cristo, né, Gilberto? Mas por que uma pessoa ela age como age? Por que ela reage como ela reage, né? O que faz? Como é que se dá a construção da personalidade, do caráter, da cosmovisão, da epistemologia, da maneira como ela interpreta os fatos, né? Todas as pessoas, elas sempre são as marcas das lições diárias de tantas outras pessoas, como diz um poeta. Será que é assim, né? Quando nós observamos uma pessoa e vemos como ela se comporta, e eu na minha profissão eu faço isso diariamente, quase que o tempo todo, né? Para poder, os irmãos sabem que eu sou cabeleireiro, para executar meu trabalho eu preciso interpretar a vontade da pessoa, também observando a maneira como ela fala, como ela se comporta, né? Então, quando nós observamos a maneira como a pessoa age, reage, né? Nós percebemos que há razões diferentes pelas quais as pessoas são como são, agem como agem, reagem como reagem, têm as deficiências que têm, ou de repente tem aqueles pontos fortes que têm, né? Na história de cada um de nós aqui, há uma cadeia de fatos e acontecimentos que vieram sucessivamente colaborando na construção daquilo que eu e você nos tornamos. Faz sentido? Tem razão isso ou não? Então, não é preciso de muita perspicácia para concluir, então, que uma série de fatores ocultos no comportamento de uma pessoa, você consegue deduzir apenas observando algumas coisas, né? O pessoal que trabalha na área de psicologia é mestre em fazer isso, né? Consegue ver, inclusive, na linguagem corporal, né? Até, meus irmãos, o período chamado de iluminismo, que culminou naquela Revolução Francesa, né? A maior parte das mazelas das pessoas, tanto físicas como emocionais, espirituais, elas eram associadas a fatores ligados a pecados dela ou de antepassados. Até esse momento, tudo era explicado, todas as questões humanas, elas eram explicadas a partir de questões espirituais. A pessoa fez isso porque teve determinada relação no passado, alguém pecou. Então, até do iluminismo para frente, houve essa situação em que os assuntos de fé eles foram meio que banidos dos ambientes, das discussões filosóficas, intelectuais, e alguns homens passaram a buscar respostas em outras áreas que não na espiritualidade, ou na Bíblia, ou digamos assim, na religião, né? Então, a partir disso aí, muitas teorias surgiram tentando explicar por que o homem ele é como é, por que ele age como ele age, por que ele reage como ele reage, né? Qual o que forma cada um de nós, né? Entre essas teorias, tem pelo menos umas 3 assim, que são mais conhecidas, repito que são teorias, e eu não estou endossando-as. Eu apenas vou falar brevemente aspectos de algumas delas, né? E nós vamos ver se isso tem a ver um pouco com o que nós vemos no mundo, né? E nós vamos ver como que a Bíblia ela vê esses fatos, né? Mas uma teoria que existe é a teoria da psicologia, né? Elaborada pelo Sigmund Freud, né? Aqui nós temos alguns psicólogos. Eu não vou falar muito porque eu não sou psicólogo, né? Mas basicamente o que o Freud propunha? Que aquilo que você é,
aquilo que você pensa, aquilo que forma o seu caráter, a sua personalidade, é muito, em grande parte, consequências de experiências suas na sua infância, dentro de casa, com o seu pai e com a sua mãe. Logo que você nasce, você constrói ali uma relação vital, fortíssima com a mãe. Da medida que você vai crescendo, essa relação com a mãe, ela desloca-se para o pai. Dizem que é lá pelo 3º, 4º ano, como eu disse, eu não sou psicólogo, né? Mas enfim, e a maneira como você vivencia os relacionamentos familiares na sua primeira infância, eles irão determinar a maneira como você será na vida adulta. É mais ou menos assim que eles dizem, né? Então, em outras palavras, uma pessoa que durante a infância recebeu muito amor, muito carinho, muitos estímulos, ou teve um ambiente favorável, um ambiente agradável, um ambiente saudável, digamos assim, ela tenderá a se desenvolver muito mais como pessoa, ter muito menos problemas emocionais. Faz sentido ou não? Essa é mais ou menos isso aí, né? Então, a pessoa... E o contrário também é verdade. Uma pessoa que viveu num ambiente em que os pais se agridem diariamente, elas tenderão a, na vida adulta, se tornarem pessoas mais de difícil convivência, tenderão a se desenvolver menos como cidadão, como pessoa, né? E aí, o tratamento psicológico, psicológico, as terapias, elas vêm a tentar desatar determinados nós que aconteceram lá na infância, para que você se desamarre de fatos passados e consiga viver uma vida mais plena. Tá certo isso? É a teoria do Freud, não é a minha teoria, tá? Mas nós não podemos negar que ela tem algum sentido, né? É muito fácil você verificar isso nas vidas das pessoas, inclusive na minha e na sua vida. Se você olhar lá para a sua infância, né, houveram talvez fatos que causaram traumas, que geraram fortalezas e que constroem, em grande parte, aquilo que você hoje é. Alguns desses fatos podem te trazer bloqueios, ou eles também podem te estimular de alguma maneira a ir para uma outra direção. Então, o Freud tem um pouquinho de razão, certo? É um bom diagnosticador. Muito bem. Vamos agora para uma segunda teoria que se desenvolveram. Então nós temos primeiramente a ideia da hereditariedade, né, de Êxodo, que esses irmãos entendiam que a hereditariedade, o pecado, talvez tivesse influenciado na vida dessa pessoa. Nós temos então essa teoria do Freud, em que talvez as coisas da infância que vão gerar quem nós somos, mas tem uma teoria chamada teoria social, de um homem chamado Karl Marx. O que o Marx ele diz? Ele diz que uma grande parte daquilo que a pessoa se dá por conta das relações econômicas em que ele se encontra. A partir da escassez ou da abundância de recursos, você tenderá a se desenvolver mais ou se desenvolver menos, né? Daí, seria uma explicação para por que os países, por exemplo, as cidades, que têm mais recursos, que têm uma melhor condição financeira, eles têm menos problemas de violência, de tráfico de drogas, de escravidão, enfim, muitas outras coisas. É a explicação do Marx, não é a minha. Ok? Deixar bem claro, não estou endossando isso, né? Então, uma criança, segundo essa teoria, que vive num ambiente em que ela tem uma cama limpinha para ela dormir, em que ela tem comida quentinha na mesa, em que ela tem um material escolar legal, em que ela tem uma boa escola, em que ela tem uma casa, ela tem um ambiente favorável, ela tenderá a se desenvolver muito mais como pessoa. Ao passo de que o contrário também seria verdade. Uma pessoa que vive num ambiente que mais se parece um chiqueiro, em que o esgoto passa na porta da casa e ela come junto com os ratos, ela tenderá a se desenvolver menos enquanto cidadão, enquanto pessoa, e isso impactará ela na vida adiante, né? Será que pode ter algum sentido isso também? Vocês acham que é possível que também ele tenha um pouco de razão, né? É a teoria do Marx. Então nós temos a teoria, a ideia do pecado hereditário, nós temos então a ideia da psicologia, e nós temos a ideia social. E agora uma última, que seria uma teoria chamada teoria genética. O
que a teoria genética propõe? Ela diz que, em grande parte, aquilo que nós somos e o que nós pensamos, a maneira como nós lidamos com as coisas, elas se dão por herança genética. Vem via memória genética. Ou seja, se o seu avô ele tinha uma habilidade especial, por exemplo, para música, ou para línguas, ou para idiomas, então isso tenderá a aparecer novamente nos seus filhos, nos seus netos, e vai contribuir na formação daquilo que você será. É igual quando fala assim, nossa, mas esse menino puxou o vô, puxou o bisavô. Olha só que coisa. Acontece também, não? Nós vemos isso? Né? O contrário também pode acontecer. Esse menino ele pode puxar um defeito terrível lá do pai. Às vezes o pai, o avô, foi uma pessoa viciada em álcool, uma pessoa agressiva, uma pessoa que se envolveu com crime. E muitas vezes os pais, eles têm verdadeiro pavor de que nos seus filhos alguma característica de algum antepassado seu venha se manifestar, como violência, tendência a determinado vício ou droga, qualquer coisa, né? Então, nós não podemos negar que essas três teorias, né, elas têm lá suas verdades, né, e que são verificáveis nos mais diversos ambientes, né? Inclusive nós mesmos podemos talvez observar em nossas vidas isso, né? Todos nós sabemos que se você vive num ambiente mais ordenado, em que há uma harmonia, você tenderá a se desenvolver mais. E todos nós sabemos que o contrário também é verdade. Porém, também existem exceções. É possível que nós percebamos em nosso meio, talvez alguns aqui sejam um exemplo disso, pessoas que viveram num ambiente absolutamente hostil, absolutamente violento, de extrema escassez, tanto material como emocional, e essas pessoas conseguiram dar a volta por cima e se tornou uma pessoa interessante, um bom cidadão, um bom homem. Alguém conhece alguém assim, não? Que veio de uma situação absolutamente adversa e conseguiu driblar todas as situações e se tornou uma pessoa de bem, digamos assim, né? E o contrário também. Pessoas que vieram de um lar totalmente equilibrado, um lugar em que não havia escassez, em que havia abundância tanto de recursos como de sentimentos, e por alguma razão se desviaram e tomou um caminho, né? É o caso, por exemplo, do filho pródigo. Nós não podemos dizer que o pai do filho pródigo não era um bom pai, não é? Aliás, ele é Deus, né? Mas só que esse menino, apesar desse ambiente, ele resolveu, né? Dessas teorias todas, né? Nenhuma delas ela chegou ao real centro do problema humano. Todas elas, apesar de seus acertos, como vimos, elas têm acertos, eles são bons diagnosticadores. Eu não considero tão bons sempre quanto ao tratamento, mas são bons diagnosticadores, né? Então, mas nenhum deles conseguiu chegar no centro do problema. Porque, meu irmão, qual que é o problema do ser humano? Né? Você pode pegar uma pessoa e colocar num ambiente totalmente perfeito, de harmonia, em que tudo seja muito bom e maravilhoso, e essa pessoa, por alguma razão, toma um caminho. Aliás, é o que aconteceu com Adão, né? Adão estava onde? Num jardim, em que havia abundância de tudo, não havia escassez de nada, e ele tomou o caminho que tomou, né? O que isso tem a ver com João 9, que nós lemos no início? Por que nós estamos falando disso tudo? Assim, talvez os irmãos estejam pensando assim, nossa, mas por que o Márcio está falando isso? Tem nada a ver, né? Vocês vão ver que tem. Volta para João 9 novamente. Verso 2, e os seus discípulos perguntaram, mestre, eles estão perguntando para quem, gente? Para Jesus, né? Meus irmãos, gostaria que você refletisse comigo no seguinte, logo para quem eles foram perguntar isso, né? Você acha que existiu, talvez, muitas pessoas que tiveram antepassados tão problemáticos quanto Jesus? Será que Jesus ele vem de uma família bem estabilizada? Será que a realidade socioeconômica, emocional, espiritual da família de Jesus, não digo a primeira família, Maria e José, mas os seus antepassados, será que Jesus ele teria, entre aspas, razões para de repente olhar para o passado de sua família e usar como desculpa alguma coisa? Logo com Jesus eles estão falando, vamos olhar um pouco para a família de Jesus, né? A genealogia de Jesus, Mateus 1. Alguém abra, vamos abrir, por favor, né? Então, na genealogia de Jesus,
nós vemos, em grande parte, pessoas absolutamente pavorosas. Tem gente na geração de Jesus assim, que cometeu crimes horríveis, gente muito violenta, gente muito... nós vamos ver alguns exemplos, né? Se dependesse dos antepassados de Jesus, Jesus jamais seria quem ele foi. E quem ele é? Santo, 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 o nosso Senhor, nosso Salvador, né? Vamos ver, por exemplo, em Mateus 1, verso 3. Nós não vamos ler a genealogia toda, até outro dia foi pregada, né? Não há necessidade, apenas alguns versos. Mateus 1, verso 3, por favor. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Se os irmãos estão bem familiarizados com o texto de Mateus 1, vocês sabem que ali é uma lista dos antepassados de Jesus a partir de Abraão até chegar em Jesus. Todo mundo lembra disso, né? Então nós vamos pensar alguns desses exemplos. Olha lá, Judá e Tamar, olha que interessante, né? Um casal legal, né? Um nome bacana, assim, olha, Jesus então ele é antepassado de Judá e Tamar. Pessoas, talvez uma família bem equilibrada, pessoas que se amavam, né? De jeito nenhum. Judá era sogro de Tamar. O seu Judá era um homem que de vez em quando ele viajava para outra cidade e quando ele ia para outra cidade ele procurava prostituta. Tem gente que faz isso. E na cidade que ele foi visitar, a nora dele havia se vestido como uma prostituta porque ela queria engravidar do sogro. O sogro era rico. O filho dela, o marido dela, filho do sogro, havia falecido, né? E então ele precisava, ela resolveu ter um filho com o Judá. E o Judá teve esse caso extraconjugal com a sua nora, na família de Jesus. Vamos ver outro exemplo, verso 5. Salmão e Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé. Olha que interessante, Salmão a Raabe, né? Aparentemente mais um casal normal, né? Acontece, meus irmãos, que Raabe era uma prostituta. Jesus é descendente de uma prostituta, né? Ela era uma prostituta em Jericó e aquela mulher que se aliou ao povo de Israel para colaborar na invasão de Jericó. Então ela traiu o seu povo, ela era uma traidora do seu povo, ela se converte ao Senhor, né? Se une a essas pessoas e colaboram na invasão de Jericó. Mas era uma prostituta. Você imagine como era a vida dessa mulher. Os traumas, as situações, as coisas que ela vivenciou eram, né? Se isso fosse passado, memória genética, memória, tudo quanto é coisa para Jesus, você já imagina, né? Versos 6 e 7. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Olha que coisa, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, Salomão, o homem mais sábio de todos, né? Roboão, o filho do rei, né? Que maravilha, né? Que família legal, né? Legal não. Davi tramou a morte de Urias após o adultério. Ele foi um homem absolutamente violento. Era um homem segundo o coração de Deus? É verdade. Porque, apesar de seus pecados, ele se arrependia, buscava o Senhor para ser tratado. Ele era um homem que tinha um coração quebrantado. Mas Davi era um homem muito violento. A prova disso é que não foi permitido a ele a construção do templo. Vocês conhecem a história. Davi, com suas próprias mãos, matou centenas de pessoas. Com suas próprias mãos. E amando, foram milhares. Salomão, o homem mais sábio, é verdade. Quando, no começo da vida de Salomão, Salomão pediu ao Senhor sabedoria. É uma boa coisa para nós pedirmos ao Senhor, né? E aí ele de fato se tornou o homem mais sábio do mundo, né? Só que o Senhor também disse para Salomão, olha, você não acumule dinheiro, mulher e nem cavalo. Cavalo é poder bélico, né? Ele se tornou o homem mais rico, ele teve 1000 mulheres, entre esposas e concubinas, e ele teve um exército enorme, tudo aquilo que não... né? Em um determinado momento da vida de Salomão, ele se desvia do Senhor, ele se, entre aspas, converte aos deuses pagãos das suas mulheres e presta culto a Satanás.
Nós apenas sabemos cremos, entendemos que Salomão se voltou ao Senhor no final da sua vida por causa do livro de Eclesiastes. Porque na biografia de Salomão, no livro de 1 Reis, não consta ele se voltando ao Senhor. Em Eclesiastes você vê, já fui novo, hoje sou velho. Então você vê um coração tratado, um homem que se voltou ao Senhor, né? E Roboão, filho dele, é simplesmente o responsável pelo fim do Reino Unido. Ele, ao invés de ouvir os anciãos, ele foi ouvir os jovens e ele queria cobrar mais imposto do que o irmão, ele queria ser do que o pai dele. Foi um péssimo rei. É como se o presidente da República do Brasil ele fizesse tantas coisas que cada país, cada estado ficasse independente, ele quebrasse a federação. É o que aconteceu. Houve aquela separação dos reinos do norte e do reino do sul. E Israel, assim, perdeu força, se tornou muito mais vulnerável posteriormente à invasão dos babilônicos, né, e dos assírios. Né. Mais um exemplo, verso 9 e 10. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. De Roboão até Manassés houve um período de alternância entre bons reis e maus reis, né? Mas foi, meus irmãos, na figura desse Manassés, antepassado de Jesus, eu sempre digo, talvez depois do diabo, esse aqui seja a pior pessoa da Bíblia. Esse aqui, ele é pior do que Nabucodonosor, é pior do que Herodes. Esse homem aqui, ele ofereceu seus próprios filhos a Satanás. Lá eles falam outros deuses, mas é Satanás, queimando os vivos. Esse homem fez isso. E ele fez isso repetindo um ato do seu avô Acás, que já havia feito isso. Foi a mando de Manassés, por exemplo, meus irmãos, que, segundo a tradição, o profeta Isaías ele foi cerrado ao meio. Colocaram Isaías dentro de uma tora, porque ele estava proferindo palavras que tocavam na ferida desse rei. E ele foi cerrado ao meio. Você imagina que morte terrível. Porque não é uma morte rápida, concorda? A cada vez que a serra vai, é centímetro que ela avança. E você imagina isso no corpo do profeta Isaías. Depois em Hebreus vai dizer que eram homens que não eram dignos, de quem o mundo não era digno, que foram cerrados ao meio. Está se referindo a Isaías, né? Então você tem, na figura de Manassés, talvez o ápice da maldade, da perversão, da idolatria, da violência. Um homem absolutamente perverso, praticamente um louco. Mas que pela inexplicável graça de Deus, no finalzinho de sua vida ele se arrepende e Deus perdoa tudo. E transforma ele num filho amado, igual eu e você. Quem pode colocar medida na graça e na misericórdia de Deus? Será que dá para dizer, esse aí não tem jeito? Se para Manassés teve, querido, para nós também tem, né? Então na genealogia de Jesus você encontra, existem outros exemplos, tá? Não vamos falar de todos, né? Mas então você encontra vários reis que foram corruptos, exploradores, violentos, depravados, homens que fizeram coisas pavorosas, absurdas, né, impensáveis a um leitor menos atento. Homens que aqui na nossa congregação a gente não ia aceitar como irmão. Né? Talvez, né? É bem verdade que há também alguns poucos nomes de pessoas que foram muito tementes a Deus e que foram fiéis, né? E é importante que nós pontuemos também. Né? Para mim, a exceção mais marcante é a exceção de Maria. Abre para mim Lucas 1:38. Né? Maria, meus irmãos, ela amava a Deus profundamente. E ela amava as promessas acerca do Messias. Ela aguardava o Messias. Ela não aguardava que fosse nascer dela, né? Mas que ela aguardava, que ela era uma pessoa fiel, que ela era uma pessoa que tinha um coração para o Senhor. Isso é óbvio, né? E talvez aqui, meus irmãos, quero que vocês guardem bem, talvez aqui está a chave para a compreensão de como nós podemos ser livrados das correntes do passado, sejam emocionais, sejam sociais, sejam econômicas, seja de maldição hereditária, como dizem por aí, né? Talvez esteja aqui. Vamos ler, por favor. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
e o anjo se ausentou dela. Então, ao ser abordada pelo anjo e receber aquela anunciação, lembra-se? Salve a agraciada, de ti nascerá, né? A sombra do Onipotente virá sobre vós e você vai engravidar. Todo mundo conhece essa história, né? E num primeiro momento ela até apela um pouco para o processo natural. Ela fala assim, mas como é que eu posso engravidar? Eu sou virgem, eu não tive nenhum... Ela olha para o processo natural, né? Mas logo depois ela faz essa declaração que para mim é uma das declarações mais lindas da Bíblia. Eis aqui, ela se vê como uma serva, ela se coloca numa condição de serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Talvez, meus irmãos, talvez haja aqui entre nós pessoas que vêm arrastando pesadas bagagens psicológicas, históricos de abuso, violência, desprezo, privações, medo, solidão, culpa. Muitas vezes a nossa mente ela é um labirinto tão complexo que às vezes a gente sofreu no passado determinados abusos, determinadas situações que nos marcaram, e além de todo o sofrimento que esse abuso nos trouxe, a gente ainda se sente culpado por ele. Eu mereci, eu produzi isso. Eu sou responsável pelo que aconteceu, né? Então, há pessoas que elas se sentem, por exemplo, incapazes de corresponder ao amor de uma outra pessoa. Por quê? Porque às vezes teve alguma experiência, tanto na infância, como psicológica, espiritual, todas essas influências aí que nós vimos, né? Ou de repente até alguma experiência dela, já da vida adulta, e ela se sente incapaz, indigna de, por exemplo, se entregar a uma pessoa em matrimônio, se casar, ter um amor. O coração dela é sempre um coração distante, impenetrável. Acontece ou não? Tem pessoas que, inclusive, de repente, por experiências da sua infância, dessas naturezas que nós vimos, decidem, por exemplo, não ter filho. Não, eu não quero, a minha infância foi muito difícil. Às vezes ela não verbaliza isso, ela vai dar outras desculpas, né? Dificilmente a pessoa fala a real, né? Ela vai falar outras coisas. Mas às vezes ela decide não ter um relacionamento, decide não ter um filho. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter filho, não estou dizendo isso, tá? Cada um tem a sua liberdade, né? Mas se é por uma razão dessa, de um sofisma, de uma fortaleza, eu e você nós precisamos ser libertos disso. Se é uma decisão consciente, a partir de uma reflexão, é uma coisa. Agora, por conta de algo que está me aprisionando, te aprisionando, esse ponto o Senhor precisa tratar comigo e com você. Eu sei, né, aliás, eu não sei se na vida de alguém aqui essa luta, esse problema que vem lá de trás, vem arrastando, vem trazendo, né? No caso daquele homem, os apóstolos, os discípulos pensavam que era a cegueira, era a consequência, mas como eu disse, existem muitos tipos de deficiência. Nós não estamos falando de deficiência de cegueira aqui. Os irmãos estão me entendendo. Nós estamos falando daquilo que vem atrasando a minha vida, que vem me arrastando, amarrado a mim, impedindo o meu processo de crescimento espiritual, impedindo que eu receba o Senhor, de que eu me engaje, de que eu sirva com o coração aberto, de que eu me abra para os relacionamentos. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes está casada há 50 anos e ainda não se tornou uma só carne. Será que esse é o propósito do Senhor para o casamento? Sabemos que não, né? Então, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte para você. Se Jesus... Lembre-se que eles foram perguntar para Jesus, olha, logo para quem, né? Então, se Jesus ele pôde vir dessa descendência, e ainda assim ele pôde romper com essas cadeias e ser santo, 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 justo e justificador, então, meu irmão, você e eu, você pode vir da história que for. Você pode ter o trauma que for, você pode ter a carga genética, emocional, espiritual que for. Se você e eu, a semelhança de Maria, você disser no seu coração, se com o coração creres e com o lábio confessar, se você disser com Maria, eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Então, meu irmão, não interessa qual o seu histórico social e genético, né? Há poder no sangue de Jesus para te dar uma nova vida e te desvencilhar desse passado que te amarra. Vocês creem nisso?
no novo nascimento, o Senhor, Ele rompe. Quando você recebe o Senhor como o seu Senhor Salvador, além do perdão para o seu pecado, Ele vem habitar no seu coração e as coisas velhas já passaram, meus irmãos. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura será? É, a partir de hoje, meu irmão. Deixa isso para trás hoje, uma nova criatura é. E as coisas velhas? Eu vou arrastando comigo. As coisas velhas já passaram. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi levantado daquela terra, vocês já ouviram tanto isso, né? Mas que hoje vá mais fundo, no meu e no seu coração. Quando Ele foi levantado daquela terra, Ele atraiu a todos nós no seu corpo. E na sua morte, Ele ofertou. Olha, ofertando a vida da sua alma por cada um de nós. Na sua morte, todos os meus e os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram todos perdoados. Mas do que adiantaria o perdão dos pecados se eu não ganhasse uma nova vida? Eu continuaria vivendo da mesma maneira. Daqui a pouquinho seria como o porco lavado, a porca lavada que volta, né? Então, se por um lado na sua morte Ele nos concedeu o perdão para todos os nossos pecados, na sua ressurreição Ele nos deu também uma nova vida, ressuscitando-nos juntamente com Ele, em novidade de vida. Você crê nisso, meu irmão? Então, o seu passado, essa questão de maldição hereditária, aqui ela cai por terra. Nós não estamos aqui para falar da religião de ninguém, tá? Não vamos citar, mas existem sim grupos que diz que você, além de Jesus, além de receber Jesus, você precisa cumprir uma série de outros rituais para que você possa ser desvencilhado da sua maldição hereditária. Vocês já viram isso por aí, não? Você tem que determinar quantas vezes fazer tal coisa, isso e aquilo. Não vamos dar nomes porque não é a nossa intenção ficar apontando para ninguém. Mas se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, né? Vamos abrir agora em 1 Pedro 1, 18 a 19. O apóstolo Paulo, meu irmão, ele fala aqui como que olhando para mim e para você. Leia isso e pense em Pedro. O apóstolo Pedro, pense ele falando com você, falando para pessoas como eu e você, com as lutas que todos nós temos, com os históricos, porque, meu irmão, histórico de sofrimento na família, todo mundo aqui tem. Ou não tem? Vamos ler então 1 Pedro 1, 18 e 19 e entenda que é para você que ele está falando. Por favor, irmão. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Se na morte e na ressurreição de Jesus, Ele deu a solução para as minhas, entre aspas, maldições hereditárias, o aspecto espiritual, vamos ler novamente esse texto com cuidado. Olha lá, de novo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro. Vocês percebem que aqui caiu a teoria do Karl Marx? Não é dinheiro, gente. Não é questão econômica. Você não está amarrado, a sua vida ela não será em Cristo. A sua vida não é resultado das relações econômicas, porque não é prata nem ouro. Continua. Que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Vocês percebem que aqui caiu por terra a teoria do Freud? Não é prata e ouro. Karl Marx, um abraço. Caiu. Não é pelo fútil procedimento dos pais. Freud. Deu para ti. Já era. Continue, por favor. Mas pelo precioso sangue. Opa, pelo sangue. Sangue de quem? Da sua mãe? Do seu pai? Do seu avô? Do seu bisavô? Dos seus antepassados? Caiu a teoria genética. É pelo sangue de quem, meu irmão?
vamos ler novamente, eu sei que estou sendo inserido, vamos ler novamente, com isso em mente agora, e receba na sua vida a libertação hoje, para questões que talvez venham te amarrando. Vamos ler todo mundo junto, para você verbalizar isso? Vamos lá. Sabendo, você sabe disso? Agora você já sabe. Está sabendo. Vocês estão sabendo, né? Sabendo. Não há paranoia, não há neurose, não há mania, costume, trama, vício, pobreza, maldição hereditária, culpa ou qualquer outra coisa que possa existir ao Espírito Santo na vida daquele que está crucificado com Cristo. Porque agora é Cristo que nele habita. Como é que diz Gálatas 2, 19 a 20? Nem coloque lá. Eu quero, porque esse é um texto super conhecido da nossa comunidade. Né? Como é que diz lá? Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne? Se ele pôde viver uma vida desvencilhada de qualquer trauma e fortaleza mental, então pelo sangue de Jesus, e por ele estar vivendo em mim, pelo que ele fez por mim, e pelo que ele está fazendo em mim, agora eu posso seguir e afirmar como Paulo afirma em Filipenses 3, de 13 a 14. Deixando para trás as coisas que para trás ficam. Vamos ler todo mundo esse também, que esse é maravilhoso. Filipenses 3, 13 a 14. Todo mundo? Irmãos, quanto a mim, não julgo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Qual que é o alvo da sua vida, meu irmão? Se desvencilhar de problemas do passado, o Senhor já fez essa obra na minha e na sua vida. Você crê nisso? Nós não estamos mais fadados a sermos reféns do nosso passado. Não há mais fatalismo. O universo inteiro de possibilidades se abriu para você no dia em que você creu no Evangelho e foi salvo. Se você ainda não teve essa experiência, clame pelo Senhor ainda hoje. Você não necessita viver da maneira que está vivendo. Você não necessita. É obra do Senhor, Ele ofereceu o melhor dele, a sua própria vida, né? Então, na sua morte, Ele crucificou o nosso velho homem, na sua ressurreição Ele nos dá nova vida, e esse é o milagre que o Freud não pode explicar. Nem com todo o conhecimento dele sobre psicologia, eu nem sei falar. Mas o Freud não pode explicar, né? Esse é um milagre que o Karl Marx também não pode explicar. Ele também não conhece. Porque eles só se preocupam com as coisas terrenas, né? Este é um milagre que também a genética não pode explicar. Porque você é uma nova criatura em Cristo. É uma nova criatura em Cristo, né? Então, que o Senhor Ele revele isso ao meu e ao seu coração, de forma profunda e salvífica, né? Agora nós vamos voltar lá para o primeiro texto. Já está caminhando para o final. Vamos de novo lá para João 9. E agora nós vamos ver o texto, vamos ver a solução que o Senhor Jesus deu para esse cego. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Pode continuar. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Pausa um pouquinho. Você vê que coisa interessante isso que Jesus fez, né?
Ele forma ali com saliva, um barro, um lodo, né? Semelhantemente a como ele havia, juntamente com o Pai, feito na criação de Adão, novamente manipulando o barro. É como se ele estivesse dizendo assim, o meu filho, isso aqui isso aqui que era para ser, ó. Isso aqui era o meu propósito para você. E ele passa. E a obra dele efetua essa cura nesse cego. Ele passa. Continua, meu irmão. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Meu irmão, o que curou essa cegueira? Foi o tanque? Foi o Senhor. A ação é toda do Senhor. A graça é dele. Tudo começa com ele. Todo o processo é gerido por ele e é consumado por ele. Mas de uma forma misteriosamente, meus irmãos, o Senhor ele nos dá o privilégio de nós cooperarmos com ele. É o Senhor que opera. Você acha que um tanque Siloé cura cego, gente? É o Senhor que fez, mas o Senhor ele queria também o coração desse homem. A obediência. O Senhor opera e nós cooperamos. Ele age e você reage. Faz sentido? Não. Não foi o ato dele ir até o tanque e se lavar que fez ele enxergar. Foi a obra do Senhor, a obra de Jesus, a palavra dele. Mas pela fé ele obedeceu e foi. Muitas vezes a gente não experimenta o que o Senhor tem, porque por desobediência, meu irmão. O pastor Glenn sempre dá o exemplo, né, de que o depósito foi feito lá no banco, mas você não vai lá sacar. Você, por uma coisa simples, me faz lembrar aquele homem que o profeta mandou ele se banhar no rio, né? Vocês lembram da história? Naamã, né? E evidente que não foi o rio tinha rios muito melhores, né? O Naamã ficou até ofendido, né? Mas é a obediência. O coração, o Senhor ele não ganhou, o Senhor ele ganha o meu e o seu coração, meu irmão, na medida em que nós vamos nos tornando obedientes. Faz sentido ou não? Ele troca o nosso coração, troca a nossa natureza. Mas ele requer de você e de mim uma obediência. Isso, meu irmão, isso é legalismo? Essa obediência não é para a salvação, é para o seu bem-estar, é para o seu crescimento, para o seu, né? O seu filho. Quem tem filho aqui, o seu filho não é mais filho seu quando ele te obedece. Mesmo que ele te desobedeça, ele é seu filho, não é? Ele não se torna mais filho por obedecer. Mas qual pai que não quer que o seu filho seja obediente? Para o bem do próprio filho. Então, vá lá lavar. O projeto inicial, o barro, está aqui, ó, está no seu olho. Agora eu quero que você caminhe, eu quero que você saia da sua inércia, que você saia do seu comodismo, que você saia da sua incredulidade. E à semelhança de Maria, você diga no seu coração, eis aqui, o que um servo faz, gente? Serve, obedece, ele coopera. É o Senhor que opera, mas você coopera. Faz sentido? Então, e ele voltou vendo. Você continua mais um pouquinho, meu irmão, por favor. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Você foi curado pelo Senhor? Você foi resgatado? As amarras do seu passado espiritual, genética, econômica, que mais que eu falei? Psicológica. Você crê que você é uma nova criatura? Então, o que eu vou fazer agora? Vai pregar, meu irmão. Vai contar para os outros aquilo que o Senhor fez.
Esse, engraçado, esse irmão, ele não era um pregador eloquente. Ele, eu não sei, eu estou enxergando aqui. E, se você apenas contar a sua experiência, porque você vê, as pessoas foram perguntar para ele, né? As pessoas vão perguntar para você, e elas perguntam para você. Elas querem saber a razão da minha e da sua fé. Eu não me envergonho do Evangelho de Deus. É o poder de Deus para a salvação, né? É o poder de Deus na minha salvação e na salvação de todos nós. Então o que eu vou fazer daqui para frente, meu irmão? Eu vou levar essa palavra, esse Evangelho. Aquele que me salvou, ele também ganhou a minha vida, ele ganhou o meu coração. E ele está reduzindo os meus interesses a ele. E é a ele que eu quero me consagrar. Mais alguém aqui quer se consagrar ao Senhor essa noite? Crê que a obra do Senhor trouxe total e plena libertação a você? Você quer isso? Você quer se consagrar e levar para as pessoas o Evangelho, este mesmo pão que te alimentou, você agora quer ofertar para essas pessoas? Então eu convido vocês, cada um de nós aqui, a fechar os olhos por um instante e fazer uma oração ao Senhor. Aquele que talvez ainda não teve uma experiência de novo nascimento, que seja hoje, que entregue o seu coração ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, né? Agora, se você tem convicção de que você já nasceu de novo, mas ainda vem sofrendo com traumas, com pesadas bagagens, com amarras, com sofrimentos, com sofismas, com fortalezas na sua mente, meu irmão, que seja hoje que também você receba essa libertação. Clame ao Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, pelo que Tu és, pelo que Tu fez, pelo que Tu ainda fará. Aquela morte, Pai, aquela ressurreição, foi tudo para nós, Pai. Ali o Senhor nos possibilitou, Pai, a nossa salvação, o ingresso na Tua família, Pai. Agora nós somos Teus filhos, meu Pai. Te peço, meu Pai, que na minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão, Pai, que não haja mais, Pai, nenhuma amarra do passado, seja ela espiritual, seja ela econômica, seja ela psicológica, seja ela genética, Pai, que a partir de hoje, que todos os meus irmãos, Pai, eles recebam essa libertação, Pai, porque aqui, Pai, nós somos Teus servos, Pai, cumpre em nós, Pai, segundo a Tua palavra, Pai, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, quebra-nos e faz um vaso novo, Pai, para a glória e o louvor do Teu nome e para o bem também das nossas almas, meu Pai. Nós Te louvamos, agradecemos por tudo isso, Pai, e descansamos, Pai, na Tua graça, que o Senhor há de cumprir esta obra, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.